Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, estamos iniciando o nosso 21º dia da leitura bíblica e daremos continuidade ao livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 18 ao capítulo 43, versículo 34. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao capítulo 14, versículo 12. Livro de Salmos, capítulo 18, versículos 16 ao 36. E Provérbios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai pela oportunidade e vamos pedir direção nessa leitura? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas tuas graças derramadas sobre a nossa vida, pela tua proteção, por todo o seu cuidado. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, pois somos errantes, pecadores e totalmente dependentes de ti. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos direcione nessa leitura para que ela possa ser uma ferramenta de aproximação da Tua presença, para que nós entendamos a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, para que nós estejamos cada vez mais perto de Ti. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 18, ao capítulo 43, versículo 34. No terceiro dia, José lhes disse: Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir levando cereal para matar a fome de suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: Na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubem respondeu-lhes: Não é verdade que eu disse não pequem contra o jovem, mas vocês não queriam me ouvir. Pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, e encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: O que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: Somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, Senhor da terra, respondeu: Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um dos seus irmãos. Peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão negociar na terra.
Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles, o, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim? Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rubem disse ao seu pai: O Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: Voltem e comprem mais um pouco de mantimentos para nós. Mas Judá lhe disse: Aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimentos para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos. Pois o homem nos disse: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: Por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: O homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela, dizendo: O pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: Tragam outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: Se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso da terra, ponham no saco para o mantimento e levem de presente a este homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão, e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimentos, mas como chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereais, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto. Por isso, trouxemos esse dinheiro de volta,
Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem pôs o dinheiro de volta no saco de cereal. O administrador disse: Que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinha passado e disse: O pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: O seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o irmão mais novo de vocês, de que me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, contendo-se, e disse: Sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é uma abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam um para os outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Livro de Mateus, capítulo 13, versículos 47 ao capítulo 14, versículo 12. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no final dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilharam e diziam: De onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de novo lhe vem tudo isso, e escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, porque aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas,
Quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me a cabeça aqui num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Livro de Salmos, capítulo 18, versículo 16 ao versículo 36. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer da minha lâmpada o Senhor meu Deus. Derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas suas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre meus passos e os meus pés não vacilaram. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura bíblica e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. É um prazer ler as Escrituras para vocês. Nós nos vemos amanhã para o 22º dia do nosso plano de leitura. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.